dia! Nessa manhã chuvosa de outono e vamos falar um pouquinho dessa vida glamourosa no primeiro mundo. Bom, quando a gente está no planejamento, né, e vendo muita coisa aqui, como que é a vida aqui no Canadá, a vida em países de primeiro mundo, e aí eu vou colocar, né, no hemisfério norte, a gente vê, né, e isso nos motiva a questão de você morar num local seguro, morar num local, né, que você não tem uma preocupação com desemprego, estabilidade econômica. E aí a gente vai viajando um pouco, um país onde tem poder de compra, que você vai poder ter acesso a comprar as coisas que você quer. E aí você viaja mais um pouco e vai assim, nossa, porque eu morar num local frio, né? As roupas são muito lindas, todo mundo fica muito arrumado no frio. E aí você acha que a vida aqui é muito glamurosa, né? A vida, o dia a dia, né? Ter uma vida fácil, uma vida tranquila. Mas junto com esse pacote de benefícios, você acaba tendo que adquirir também o estilo de vida local, né? E se adaptar a como, né, se vive dentro desse contexto. E aí, obviamente, eu tenho que comentar sobre a realidade de Toronto. Sobre como que as pessoas aqui veem a vida, o que elas acham que é ter qualidade de vida. Bom, o que eu percebo muito, assim, isso é muito presente aqui em Toronto, mas também é uma forma de pensar, eu posso dizer um pouco do canadense, algumas regiões, né, mais fortes do que outras, sobre uma questão de viver sem carro, né? Eu percebo que muitos aqui não têm carro por escolha, não é por uma questão de não poder ter o carro financeiramente, de não poder pagar e custear um carro, mas é por uma escolha muito voltado por conta de até de um pensamento, né, de ser mais verde, né, de ser uma pessoa mais green, mais ecologicamente correta, diminuição de emissão de gases e tudo que envolve essa forma de viver. E eu realmente vejo isso aqui, né? Porque eu vejo pessoas andando de bicicleta a -5, -10, com neve, é porque essa pessoa realmente tem uma forma, tá bem engajada com esse movimento. Porque aqui em Toronto, né, eu já falei, né, sobre transporte público e ele super me atende. Aqui em casa a gente tem um carro, né, que fica com meu marido, ele trabalha fora de Toronto. E eu ando de transporte público e hoje a minha realidade assim é super confortável porque eu pego aqui o transporte na porta de casa, na porta do meu condomínio e vou até a porta do meu trabalho. Então eu não tenho aqui reclamar, né? Mas dias como hoje, quando eu mostrei aí, né, que é um dia de chuva, é um pouquinho mais complicado. Hoje eu tô no meu day off, né? Tô aqui, ó, sentado no sofá tranquilamente, como se eu não tivesse uma casa para arrumar, mas tudo bem. Mas hoje eu tive que levar o Kikinho pro banho tosa. Eu não levo ele sempre, eu faço isso, né? Eu dou banho nele, no geral. Eu comecei a fazer um pouco de tosa nele. Tem até uns 3 vídeos que eu falei um pouco mais sobre, né, um pouquinho da rotina dele, as coisas de ter um cachorro aqui. Mas, assim, não é muito a minha praia. Eu comecei a fazer realmente na época que tudo fechou por conta do lockdown. Eu comprei uma máquina e tal, mas não fica bonitinho. E ele é um cachorro muito bonitinho, merece aí um bom tratamento. Mas não levo aqui como se eu, no Brasil, semanalmente ele ia pro pet shop. E depois ainda tinha depois a gente ficou com um profissional que vinha em casa, então era super cômodo. Mas aqui eu levo aí a cada 1 mês ou a cada 2 meses, mais ou menos.
Então hoje foi um dia atípico, né? E aí pegou esse dia de chuva, mas a chuva deu uma trégua, então eu fui andando com ele, porque ele super gosta de caminhar. Voltei andando e aí eu peguei a chuva. E demorou mais ou menos umas 2 horas. Aí eu fui andando de novo, que deu uma trégua. E aí eu voltei de Uber Pet, né? Que tem uma modalidade aqui que você chama um carro e aí o motorista já sabe, né, que você está carregando um pet. Mas como você está inserido num local, né, onde as pessoas fazem isso por uma escolha, o que eu percebo e eu vejo pessoas assim, tipo, mães com crianças pequenas, com bebê no colo, idosos, caminhando, andando, indo pro mercado e trazendo sacola, carregando sacola de mercado na mão. Eu já falei, eu acho que uma vez eu vi uma senhorinha com andador carregando um saco de terra para fazer jardinagem na casa dela. Eu não vejo no semblante da pessoa uma questão de reclamação, de tipo assim, porque como é uma escolha, não é por uma questão financeira, as pessoas lidam com uma naturalidade estarem andando, estarem carregando, estarem pegando chuva. E isso eu acho impressionante, como o canadense ele tem uma relação com a questão de estar na natureza e sobre os fenômenos da natureza diferentes, né? Então, aqui, por exemplo, eu até tive que comprar um guarda-chuva melhor agora, mas num geral, você, né, tem um casaco que é impermeável, você vai botar o capuz e vai. E muito comum uma pessoa ter galocha, ou uma bota, ou o tênis, né, que eu já falei que eu uso, que ele é impermeável. Você tem roupas, né, próprias, e as pessoas se vestem assim porque como elas vão estar, né, ao ar livre, pode estar chovendo, ventando, você tem a roupa própria para isso. E eu vejo que não tem aquela coisa do reclamar, porque a pessoa escolheu isso, né? Não é por conta de não ter condições financeiras de ter. No meu caso, a gente aqui, dentro do nosso orçamento, a gente poderia ter o segundo carro. Só que, obviamente, ter o segundo carro faz com que a gente escolha em não fazer outras coisas. E aí, como num geral, na média, eu sempre tenho dias muito tranquilos para ir e vir do trabalho, eu não acho que vale a pena ter, né, o custo do segundo carro vai fazer com que, obviamente, eu tenha esse conforto de ir e vir, de fazer essas coisas, né, como levar o Kiko no pet shop, mas eu vou ter que abrir mão de outras coisas. Então eu não acho que a troca é interessante. E uma coisa que não pesa também, né, no seu consciente é que carro aqui não significa status, né? Você ter um carro e um carro bom não é uma questão, né, de demonstração, não é uma ostentação, né? Então, assim, você não ter carro não é porque você não venceu na vida. Pode ser simplesmente uma questão de escolha e até por uma questão aí para melhoria do meio ambiente e tal. Tem muita gente aqui com essa consciência, com essa forma de pensar. Não só, obviamente, aqui no Canadá, mas eu vejo isso, já acompanhei gente da Alemanha que tem essa forma de pensar, tem amigos na Dinamarca, que em Copenhague, assim, o pessoal anda de bicicleta, e no inverno que for. Então é uma forma, realmente, é um estilo de vida. Então, obviamente, né, como eu posso fazer um comparativo de como era a minha vida no Brasil e hoje como é a minha vida aqui, dias como hoje, de chuva, que se eu tivesse um carro em 5 minutos, né, eu deixaria ele lá, voltava para casa, iria buscá-lo e tudo mais. Obviamente, seria mais fácil. E aí são nesses dias, né, que você pega uma chuva e tal, você dá aquela reclamadinha, mas como eu faço o exercício de não reclamar, porque eu acho que esgota muito da nossa energia do dia a dia, no nosso dia a dia, eu fico refletindo, né, sobre essas questões de você morar numa cultura diferente e você
tentar, né, ver assim como outras pessoas enxergam coisas que poderia ser um problema, poderia ser uma coisa, um fardo, mas elas levam e têm aí uma forma de viver diferente. Mas, assim, para quem está pensando aí, né, planejando vir para cá, se você vem para os grandes centros como Toronto, Montreal, Vancouver, que tem um bom transporte público, eu acho que a vida dá para fluir, né, tranquilamente. Mas eu acho que famílias com crianças, né, fica um pouquinho mais complicado, mais difícil. Então é interessante pelo menos ter um carro, né? Diz de mercado, diz que tem que ir a médico, alguma coisa. Eu acho que com criança acaba sendo um pouquinho mais difícil, apesar que eu vejo muitas mães com filhos, pais, né, com carrinho, super de boa, assim, né, fazendo as coisas, não deixam de fazer. E isso é uma questão que eu já falei aqui num vídeo, que eu acho que esse bairro aqui de Toronto, ele ainda precisa melhorar na questão de transporte público. Então a gente basicamente tem o streetcar que vai para downtown e tem uma linha que vai conectar a uma estação de metrô, mas a gente não tá, né, não dá para eu ir andando até o metrô, né? Quer dizer, é muito longe. Mas então é uma característica desse bairro, e essa região aqui, né, que subiu muitos prédios, ainda precisa, em relação ao comércio, ainda precisa melhorar. Então eu não tenho aqui, quer dizer, tinha, mas fechou, não tinha um pet shop que tenha banho e tosa, né? Tem só um pet shop que vende ração e tal. Mas ainda não tem um comércio que eu possa, né, ir a pé muito próximo. Então eu tenho farmácia, tenho mercado, tenho bancos, mas pet shop eu precisei andar aí um pouquinho aí com o Kikinho, só que ele super anda bem, deu aí uns 20 minutos, porque eu até cheguei mais cedo. E eu também, assim, eu acho que deu uns 15 minutos, não é nada absurdo, mas num dia de chuva realmente aí complica. Enfim, eu acabei voltando, né? Quando eu fiz esse trajeto com ele no verão, foi em setembro que eu levei ele lá, foi de boa, verão a gente foi, voltou a pé, tranquilo. Mas hoje, como estava chovendo, e aí obviamente ele está limpinho agora, eu peguei esse Uber Pet. Mas para quem aí se planeja ir para cidades não perto dos grandes centros, aí tem que, né, realmente colocar aí, né, se for uma família, né, talvez 1 ou 2 carros, porque cidades menores não tem essa o transporte público não funciona tão bem, né? E aí, mais uma vez, se tiver criança e tal, realmente fica um pouquinho mais desafiador. Nossa, o português ele some, mas fica mais desafiador a rotina, né, o dia a dia. E aí tem que ver quando você tem criança que não são, depende muito da área onde você mora, para você se vai ter aquele ônibus escolar, o amarelinho que a gente sempre vê em filmes da sessão da tarde. Então cada school board, né, tem a sua regrinha. Então aqui em Toronto você tem que morar a certa distância da escola, senão você vai ter que levar ou de transporte público ou de carro ou a pé. Mas enfim, isso é uma coisa a se pensar. Então a vida não é glamurosa, né? Morar no primeiro mundo. São questões de trocas. Eu já fiz isso, gravei um vídeo assim, mas é assim. Mas já estamos bem, já estamos em casa, estou aqui no sofá, vou fingir que eu não preciso fazer as coisas em casa, né? Mas tá de boa. Vou dar uma descansada, mas depois tem que arrumar e tem que preparar aí para a semana. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!